Graça e paz no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Quem vos fala neste dia é a missionária Paula. E é com muito prazer que venho aqui em nosso canal para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. E como diz meu esposo, pastor Eduardo, subordinado ao tema, encontrando-se com o Senhor da vida. E esta história que eu quero compartilhar com você está inserida no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 7, dos versos 11 ao verso 17, aonde Lucas ele vai nos dizer a história da viúva de Naim. Talvez você neste dia esteja passando por momentos de medo, de insegurança, de incerteza. Eu sei que diante desta pandemia que estamos vivendo, é este o sentimento e esta sensação que muitos de nós temos sentido. Mas eu venho aqui, através do Espírito Santo de Deus, para compartilhar com você uma palavra que eu tenho toda certeza e convicção que o Senhor irá falar com você. Primeiramente, eu quero dizer para você que esta viúva de Naim leva este nome pela cidade aonde ela morava. Mas se nós formos analisar o texto no geral, nem o nome dela é mencionado nessa história. Mas o que o Senhor quer falar conosco é que Ele ainda é um Deus que opera milagre. Eu sei que em meio a esses dias que temos vivido, há pessoas que têm entrado em estado depressivo, têm desenvolvido a síndrome do pânico, com medo, porque não sabe o que vai acontecer. Mas o Senhor Jesus, o Senhor da vida, Ele entra na sua Naim no dia de hoje. E eu quero que você compartilhe comigo. Se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, o verso 11, que nos diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Eu quero dar uma pausa aqui nesta leitura para dizer para você que o que me chamou a atenção nesta leitura foi que eu vi que o Senhor Jesus, Ele estava no meio a três multidões. A dos discípulos, que o acompanhavam, porque foram chamados por Ele para estar fazendo a obra juntamente com Ele. E a segunda multidão eram de pessoas que, por curiosidade, queriam ver os milagres que Jesus faria. E essa mesma multidão tinha aqueles que queriam estar porque sabia que onde Jesus estava a comida não ia faltar. E a terceira multidão é a multidão que estava acompanhando aquela viúva, que estava indo enterrar a última esperança dela. Mas por que a missionária Paula era a última esperança daquela viúva? Para nós que amamos a palavra do Senhor, nós sabemos que naquela época, na época de Jesus Cristo, na época do Antigo Testamento, a mulher que se tornava viúva, se ela não tivesse um filho para sustentar na sua velhice, ela estaria desamparada. E aquela mulher já havia enterrado seu esposo, estava indo enterrar o seu único filho. Talvez no dia de hoje você esteja na mesma condição que esta mulher, indo enterrar a sua esperança do seu casamento, do seu filho, da sua saúde. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Eu não sei quais as aflições, quais os medos que têm chegado até a tua casa. Mas eu venho aqui neste dia como profeta de Deus,
com toda a convicção que eu tenho na palavra do Senhor, para lhe dizer que o Senhor da vida está se encontrando com você. Jesus, quando ele entra naquela cidade e ele se depara com aquela mulher, a palavra vai nos dizer que ele se encheu de íntima compaixão diante da situação que aquela mulher estava vivendo. Talvez você tenha recebido durante esses dias um diagnóstico desfavorável. Assim como eu, há 3 anos atrás, tive um diagnóstico de incerteza na minha vida, aonde o câncer bateu na minha porta. Mas eu quero lhe dizer que durante este processo, eu tive o privilégio de ter um encontro com o Senhor da vida. Ei, eu quero dizer para você neste dia, que ainda há esperança para você, porque o Senhor tem se levantado do alto trono, para abençoar a tua vida, a tua casa, o teu casamento e os teus filhos. Porque a palavra do Senhor diz que os nossos filhos são projeto santo do Senhor, que a nossa família é projeto santo do Senhor. E o Dr. Lucas, ele deixou muito claro que aquela multidão ia atrás daquela mulher, chorando. E naquela época tinha as carpinteiras, que eram pagas para poder chorar nos enterros. Mas o Senhor, ele te diz neste dia, que ainda que tenham tido a tua família, o teu casamento, o teu filho e a tua saúde por perdido, o Senhor muda a tua história no dia de hoje. Não é a missionária Paula que está falando, mas a palavra do Senhor diz que, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. É até engraçado de ver, sim? Uma mãe enterrar o seu único filho, e de repente Jesus chega diante dela e fala: não chore. É o mesmo de eu dizer para você, viu? Não chore por esta dor, não chore pelo seu casamento, não chore pelo seu filho. Mas esse não chore que o Senhor Jesus disse para esta mãe, era dizendo para ela: olha, eu cheguei para mudar a tua história. Eu cheguei para poder mudar a tua família. Eu cheguei para mudar e trazer esperança novamente para você. Ei, o Senhor neste dia, Ele diz para você que Ele chegou para mudar a tua história. Talvez você tenha dado ouvido a vozes externas. Talvez você tenha dado ouvido a muitas pessoas que têm condenado a situação que você está vivendo, mas eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus neste dia, Ele visita a tua casa, Ele muda a tua história e Ele diz para você: mulher, homem, filho, pai, mãe, não chore, não se assuste diante desta indagação que o Senhor fala para você: ó, pode parar de chorar, porque eu estou no controle desta situação. Louvado seja Deus. E depois do Senhor Jesus dizer para esta mãe: não chore, Ele se aproximou do caixão, ou como diz outras traduções bíblicas, Ele se aproximou do esquife. E eu vejo aqui muitas quebras de protocolo do Senhor Jesus. Mas como assim, missionária Paula? Em primeiro lugar, nós sabemos que aquele que era separado como nazireu, como sacerdote, não poderia tocar em coisas imundas. E tocar nenhum defunto faria com que a pessoa se tornasse por um período contaminada. Mas o Senhor Jesus se aproximou daquele caixão. Oh, louvado seja Deus! E com aquela voz mansa e suave, Ele disse para aquele jovem: jovem, levante-se. E sabe o que eu entendo neste dia? Que o Senhor está dizendo para você: ei mulher, ei homem, ei jovem,
Ei, adolescente, você que está trancado num quarto com medo, depressivo, ou que já não sabe aonde o teu filho está, o Senhor diz para você que neste dia, Ele com toda a autoridade, levanta o teu casamento, levanta o teu filho, levanta a tua vida financeira, levanta a tua saúde. Ei, se você pudesse contemplar Deus se levantando do alto trono para poder mudar a tua história, para poder mudar a tua família. E você pergunta talvez aí, mas que certeza que você me dá, missionária Paula? É a palavra do Senhor que diz que o Senhor Jesus tocou naquele caixão. E neste dia, o Senhor, Ele toca para mudar muitas coisas da tua vida. Da mesma maneira que Ele tocou na minha vida. E eu hoje posso estar aqui falando com você, porque eu sou um milagre de Deus. Ele me curou. Ele me curou de um câncer. E será que esse Deus, Ele mudou? Não, Ele não mudou. É o mesmo Deus que levantou aquele jovem daquele caixão. É o mesmo Deus que hoje muda a tua história, a tua família, o teu casamento. Creia que o Senhor Jesus, Ele chega para mudar a tua história. E sabe o que me chama a atenção para encerrarmos? É que esta multidão que acompanhava esta mãe, que estava chorando, se admiraram ao ver a grandiosidade do milagre que Jesus fez. Sabe o que eu entendo nesse dia? Que aqueles que estão ao seu redor, eles verão a olho nu o grande milagre que Deus está fazendo na tua vida. Então creia neste dia que o teu Deus e o meu Deus é um Deus que escreve nova história. Com Ele não tem ponto final. Se tiver um ponto final colocado por alguém na tua vida, hoje Deus faz virar um ponto e vírgula para dar continuidade na tua história. Levante neste dia e agradeça a Deus, porque Ele está agindo por você, pela sua família, pela tua saúde. E se você puder, feche os teus olhos e ore juntamente comigo, porque eu sei que o Senhor, Ele ouvirá a tua oração neste dia. Eu sei que o Senhor mudará a tua história, porque o meu Deus é um Deus que opera milagres. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos neste dia para agradecer ao Senhor, porque talvez esse meu irmão, esta minha irmã, estava como a viúva de Naim, indo enterrar a sua última esperança, o seu casamento, a sua saúde, a sua vida financeira. Mas eu louvo, Pai, que o Senhor tem se levantado do alto trono, e esta vida tem se encontrado com o Senhor, que tem poder para mudar qualquer situação e qualquer circunstância. Pai querido, Pai santo, eu tenho aprendido que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Aonde tiver, Senhor, um casamento, Pai, que está sendo assolado pelo adversário, aonde estiver um filho, Pai, que o Senhor, os pais não sabem mais o que fazer, eu peço para ti, Senhor, alcança neste dia, muda a história, muda o casamento, muda os filhos, muda o esposo, muda a esposa. Eu não sei em que área, Pai, o Senhor estará agindo, mas eu creio que muitos se levantarão para testificar do grande milagre, assim como eu posso dizer que eu sou um milagre. Eu sei que muitos dirão, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja Deus. Você que pode, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.